Eu quero basear minha fala no livro de Tito, que foi lido no início, e baseado em toda a orientação que Tito dá, né? Em toda a orientação que ele dá, sobre a questão do cuidado, da sã doutrina, de as mulheres, os velhos que sejam sóbrios, as mulheres idosas, semelhantemente, oriente as mais novas, as novas sejam moderadas. Ele diz para Tito que em tudo te dá por exemplo nas obras. Tito é o pastor da igreja. Seja exemplo, Tito, né? Ele fala que a linguagem nossa é sã e irrepreensível. Olha só que importante, gente. A nossa linguagem precisa ser sã e irrepreensível. Por que ele fala? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós ou de vós. Então, Paulo, na verdade, ele dá uma orientação ao pastor Tito, né? Só que eu vou me basear, não é nessa parte da exortação à igreja, aos mais velhos, aos jovens, às mulheres, ao pastor, de ser exemplo, mas eu vou me basear no verso 11, que após toda essa orientação de Paulo a Tito, ele fala: porque a graça salvadora se há manifestado a todos os homens. Depois de uma série de orientação para a igreja, Paulo escreve para Tito, que é o pastor, porque Paulo funda a igreja e Paulo coloca pastores local na igreja. Essa é a conversa aqui da carta. E orienta ao pastor Tito como deveria funcionar a igreja, ou poderia estar acontecendo algo parecido, e Paulo orienta. Depois ele fala: e você, Tito, seja o exemplo. E você seja o exemplo. E ele começa a escrever dizendo: exorta os servos que sujeitam aos seus senhores em tudo. Enfim, ele orienta a igreja. Ele observa a necessidade de orientar a igreja. A igreja precisa ser orientada. Deus não vai descer do céu e vai dizer: povo, sou eu, o Senhor, eu estou aparecendo para vocês aqui. Deus, ele vai usar a quem Deus estabeleceu como autoridade espiritual da igreja para orientar a igreja. Depois de toda esta fala, aí Paulo escreve dizendo: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, o desejo de Deus é que todos se salvem. E a graça salvadora de Deus, ele está falando de Jesus, que a graça se manifestou. Ele diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Não é manifestada, porque se fosse manifestada, poderia dar vazão à margem a outros deuses, ou alguma, né? Aqui se trata sobre Jesus. E nessa noite aqui, ou nessa manhã, eu quero ser breve, até porque nós vamos tomar ceia ainda, falar sobre o poder transformador da graça de Deus. Ele dá toda a orientação, o desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso que a igreja precisa ser orientada, organizada, conduzida, repreendida, exortada, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos venham a ser alcançados por esta graça. E eu separei algumas coisas, eu fiquei um período até a madrugada lendo algumas coisas, separando algumas coisas, porque veio essa mensagem no meu coração para poder falar da graça. E graça é favor não merecido, é favor de Deus. Nós não merecíamos, ninguém aqui merecia, mas a graça se há manifestado trazendo salvação.
A ira de Deus há de se manifestar sobre todo mundo, sobre a humanidade. Mas a graça manifestadora de Deus se manifestou para nós, que foi aberto os nossos olhos para receber Jesus como Senhor. Amém, gente? Amém. Nós estamos vivendo períodos difíceis, onde a ira de Deus irá se manifestar. Mas a todos aqueles que os olhos foram abertos, porque Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios, diz que o Deus desse século, ele fechou, tapou o entendimento de todos incrédulos, para que não resplandeça a graça de Deus, a salvação. Mas os nossos olhos, eles foram abertos e a graça de Deus se manifestou para nós. A graça de Deus, ele é um dom imensurável que nos transforma de dentro para fora. Ela nos liberta do pecado, nos renova e nos capacita para viver uma vida em Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Sem a graça não podemos ser salvos e nem viver uma vida cristã autêntica. O que nos faz ser salvo e viver uma vida cristã autêntica é a graça. Ninguém é merecedor, mas a graça se há manifestado entre os homens para poder trazer salvação. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve a Tito. E quem era Tito? Tito era um companheiro de Paulo, mencionado em diversas epístolas paulinas. Tito estava com Paulo e Barnabé em Antioquia e os acompanhou no concílio de Jerusalém, embora seu nome não seja citado nos Atos dos Apóstolos. Ele está listado como um dos 70 discípulos. Essa introdução é para nós entender quem era Tito, porque talvez tenha alguém aqui na igreja e fala: puxa, eu nunca ouvi falar de Tito, então estou te apresentando a Tito. E o que aprendemos na carta de Paulo escrita a Tito? Através das instruções de Paulo para Tito, podemos aprender sobre a importância da liderança, disciplina, ensino e a graça de Deus. Só estamos aqui por causa da graça. Só estamos vivos por causa da graça. Só andamos por causa da graça. Só comemos por causa da graça. A graça de Deus se manifestou. Só respiramos por causa da graça. A graça se manifestou, primeiro de tudo, para trazer salvação. Vou sempre repetir isso: para trazer salvação. O maior objetivo da manifestação de Jesus Cristo, a graça salvadora, foi para poder resgatar o homem do pecado e trazer para a presença de Deus. E a graça nos alcançou. Amém? Amém. Antes de falar da graça, eu quero falar de alguns indícios de pessoas que são desprovidas da graça de Deus. Só que antes de falar sobre esse ponto de pessoas que são desprovidas da graça, eu quero lembrar 3 coisas: que todos pecaram. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos pecam e, portanto, estão separados de Deus. A graça de Deus é justamente o que nos reconcilia com Deus. Quem entende, diga amém. Amém. Todos pecaram, mas a graça é que nos reconcilia com Deus. Outra coisa, a graça é um dom de Deus. A graça não é algo que se conquista ou perde por ações humanas, mas sim um presente gratuito de Deus. Diga comigo: a graça é um presente gratuito de Deus. A avaliação do coração é de Deus. Escute isso. Somente Deus conhece o coração de cada indivíduo e pode julgar a sua condição espiritual. Então veja bem o que eu quero dizer dentro desses 3 pontos.
é que eu vou falar sobre indícios que mostram pessoas que possam ser desprovidas da graça. Mas eu quero lembrar que, primeiro, que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas a graça é salvadora. Segunda, que a graça é um dom gratuito de Deus, é para todos. E terceiro, ninguém pode julgar o coração de ninguém, somente Deus. Mas existem alguns indícios que podem acontecer de pessoas ser desprovidas da graça. Tem um texto bíblico em Hebreus que diz: cuidado, eu não lembro onde está esse texto agora, vê agora na mente, para que ninguém se prive da graça de Deus. Então existe sim situações que podem nos tirar, que podem nos privar da graça de Deus, ou de receber a graça de Deus. Quem conhece, eu vou repetir, quem conhece o coração de todo indivíduo é Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém e falar nada, é que Deus pôs essa mensagem no coração, eu vou pregar. Mas existem indícios de pessoas que podem ser, sim, separado da graça. Mas a graça não é salvadora, não é gratuita. Mas existem situações que podem fazer nós perdermos essa graça. Primeiro, rejeição da autoridade de Deus pode nos fazer perder essa graça. O que é isso? Desprezar os ensinos bíblicos, negar a existência de Deus, ou viver em desobediência aos seus mandamentos. Ou seja, essa rejeição da autoridade de Deus pode nos previr da graça. Outra coisa que pode nos previr da graça e não receber a graça é o egoísmo e o orgulho. Valorizar apenas os próprios desejos e necessidades, sem se importar com o bem-estar dos outros. Então o egoísmo, o egocentrismo e o orgulho pode nos previr da graça de Deus. Terceiro, falta de amor ao próximo. Ser indiferente ao sofrimento alheio, alimentar sentimentos de ódio, inveja e ressentimento pode nos previr da graça de Deus. Tem uma passagem bíblica que diz que nós temos que ter o cuidado para que nenhuma raiz de amargura entre em nosso coração. Que isso pode nos previr da graça de Deus, com raiz de amargura no coração. Quem entende isso, diga amém. Amém. Outra coisa é a vida centrada no prazer. Buscar incessantemente prazeres mundanos, como o dinheiro, o poder e os prazeres sensuais, em detrimento de um relacionamento com Deus. Ou seja, eu deixar de buscar a Deus e me dedicar somente aos meus prazeres. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Diga glória a Deus. Então a minha vida tem que estar em Cristo, centrada em Cristo. Lógico que eu vou viver prazeres, vou viver momentos com a minha família, vou viver tudo isso. Não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que eu não posso intensamente, ou seja, desprezar a Deus, desprezar e buscar a Deus, que eu corro o risco de me prever da graça de Deus. Outra coisa que pode nos prever da graça de Deus é a falta de perdão. Diga para alguém: falta de perdão. Falta de perdão. Ter dificuldade em perdoar aqueles que nos ofenderam e alimentar ressentimento pode nos prever da graça de Deus. O que foi ministrado hoje aqui? Nosso desejo é o quê? É o céu. Nosso maior objetivo aqui na igreja é o céu. Aleluia. O meu maior motivo de estar aqui hoje na igreja, me dedicar ao reino de Deus, dedicar 30 anos de ministério, fora o ministério, quase 40 anos no evangelho, é porque o meu desejo é o céu. Se não fosse isso, talvez eu não estaria na igreja.
Quem entende isso, diga amém. Amém. Por isso que nós precisamos fazer de tudo para alcançar a graça, para alcançar o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, Evangelho. Sim, o Senhor nos dá os bens materiais, mas o Evangelho está relacionado a céu. Céu e céu. Paulo, quando escreveu uma carta aos Colossenses, capítulo 3, ele disse para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. É o céu. O céu é o meu maior desejo. O céu precisa ser prioridade. O céu precisa estar em primeiro lugar. O desejo de alcançar a Deus. Perdemos a essência de louvores que falam do céu, que cantam sobre o céu. Eu lembro de hinos antigos, como Sofia Cardoso, talvez não seja o tempo de alguns, que ela cantava dizendo: céu, morada de meu Deus. Elaine de Jesus tinha um hino que ela falava que os céus têm ruas de ouro. Nós esquecemos de começar a cantar ou retornar hinos que falem do céu, que gerem desejo no coração das pessoas, que elas sejam alcançadas pela graça, porque o céu me espera e o céu é melhor. Quem tem desejo de ir para o céu aqui? Deixa eu ver. Uma vez eu fui pregar em Bairro das Pimentas. Me convidaram para um trabalho de rua. Era um campo de futebol. Em volta do campo assim tinha alguns morros. E nesses morros tinha algumas casas e tinha alguns bares. E eu falando do céu, eu fiz uma pergunta. Eu gritei e disse: ei, você que está aí em cima, preste atenção, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi um monte de cara sair dos bares assim, ó, que o som era um carro de som, um caminhão, o som ia longe, aquele caminhãozão, eu em cima do caminhão falando. Eu falei: quem quer ir para o céu aí? Todo mundo levantou a mão. O cara que estava com um copo de cerveja na mão e fez assim. Porque o desejo de todos é o céu. Até o que se diz ateu. Falar para ele: você vai para o inferno. Sabe o que ele fala? Eu não, eu vou para o céu. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então cuidado para que ninguém se prive. A ansiedade e medo também vai nos previr dessa graça. Viver em constante estado de preocupação e medo, sem confiar em Deus para prover e proteger. Ou seja, deixar de confiar em Deus, corre o risco. Mas por que a graça é tão importante para nós os cristãos? Quem quer saber, diga amém. Amém. Eu tenho alguns pontos interessantes. A graça é importante relacionada à salvação, ou seja, a graça como salvação. Segundo, a graça como transformação. Terceiro, a graça como fortalecimento. Quarto, a graça como comunhão. Quinto, a graça como capacitação. Aleluia. Sexto, a graça é suficiente. A graça precisa ser contínua. Quem me entende, diga amém. Amém. Eu vou ser breve. O primeiro ponto, a graça, ela como salvação. Diga: graça como salvação. Por que a graça é tão importante para os cristãos, para os crentes? A graça nos salva do pecado e da morte. Por isso que ela é importante.
Efésios 2, o verso 8, 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é o alicerce da fé cristã, é o dom imerecido de Deus que nos capacita a ter um relacionamento com Deus. Sem a graça, a salvação e a vida cristã seria impossível. Então a graça nos capacita a ter um relacionamento com Deus. A graça, ela é gratuita, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Por isso que é importante, eu preciso viver na graça para me poder receber a graça e alcançar o céu. O primeiro ponto de nós estarmos na igreja, o objetivo da graça é salvar. Eu estou falando desde a introdução, é para que todos sejam salvos. A graça se há manifestado trazendo salvação. Diga: eu vou ser salvo em nome de Jesus. Quem acredita que vai ser salvo aqui? Deixa eu ver. Não deixa nada que impeça você ser salvo. Não deixe nada gerar dúvida no coração que você seja salvo. Renuncie tudo para que você seja salvo, porque a graça, ela vem também como transformação. Diga: graça e a transformação. A graça nos transforma interiormente, renovando nossa mente e coração. Ela nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Aleluia. Por isso que Tito diz que a graça se é manifestada trazendo salvação. Ou seja, a graça, ela nos educa para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. A graça não é apenas nos salva, mas também transforma, moldando o nosso caráter para que reflitamos a imagem de Cristo. A graça, além de salvar, ela molda o nosso caráter, nos transforma a cada dia. Se a graça se há manifestado no seu coração, na sua vida, há mudança e transformação. Evangelho que eu conheço é um evangelho de transformação, é um evangelho de mudança. Quem fazia não faz mais, quem praticava não pratica mais. Sabe quem dá força é a graça. Se você não tem força, ai meu Deus, sabe o que eu lembrei aqui agora? Salmo 51, quando Davi peca, Davi ele adultera, o Davi ele mata uma pessoa, e o Salmo 51 ele começa a fazer uma oração pedindo a misericórdia, a graça de Deus sobre a tua vida. Ele via que não tinha força, sabe o que ele fala? Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você não tem força, a graça manifestadora te dará força para criar um coração puro e um espírito reto sobre a tua vida e a minha vida. Fala para Deus, cria em mim, Deus. Eu não consigo. Ai Deus, eu vou manifestar minha graça sobre a tua vida. Deus, eu sou tão inconstante nas minhas ações. Ele está dizendo, mas a minha graça pode transformar a tua vida. Eu preciso me entregar inteiramente. Eu preciso mergulhar inteiramente. Não é só metade. Tem uma passagem bíblica, acho que é Ezequiel, que ele vai até andando para dentro da água do mar, e vai até os tornozelos, e depois vai até os joelhos, vai até a cintura, até aprofundar, até não aguentar mais. Mergulhe na graça salvadora e ele vai te mudar comportamento e ações. Tem gente que fala, eu sou assim, não mudo. Mas se você mergulhar na graça, oh meu Deus, a graça como crescimento espiritual. Segunda carta de Pedro 3,18, antes crescei, aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não é apenas acontecimento inicial, mas um processo contínuo de crescimento.
Crescimento. Não aceite ficar no raso. Não aceite não crescer. Cresça na graça e no conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento. Mergulhe na graça. Receba conhecimento, mas não se esqueça de mergulhar na graça. Na medida que eu conheço, a graça se manifesta. Na medida que eu leio, a graça se manifesta. Na medida que eu leio a palavra, a graça se manifesta. Na medida que a palavra vai entrando, a graça vai me fazendo ser fortalecido, vai crescer em minha vida. A graça vai manifestar-se sobre a nossa vida. Quem entende isso, diga amém. A graça não é apenas um acontecimento inicial, ela precisa ser contínua, todo dia. Sabe do que eu lembrei, pastor Cristo? Lá atrás em Levítico já dizia isso. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente. Aleluia. É contínuo. É todo dia lutando contra mim mesmo. Eu preciso crescer. É todo dia a graça se manifestando. É contínuo. Como que o fogo arderia continuamente? Eu tinha que tirar a cinza, tudo aquilo que queimou, tudo aquilo que não serve. Tira e coloca a lenha para permanecer aceso o altar. A graça não é diferente. Luta, fala: Senhor, manifesta a tua graça. Tudo que não serve, tira, porque eu quero crescer na graça. Aleluia. A graça como fortalecimento. A graça nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Ela nos dá paz que excede todo entendimento. Filipenses 4,7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. A graça e a comunhão. A graça nos une a Deus e ao corpo de Cristo, proporcionando um sentimento de pertencimento e amor. A graça nos capacita. A graça nos capacita a realizar boas obras e servirmos a Deus. Aleluia. E para terminar, quem quer ouvir, diga amém. A graça experimenta. Como experimentar a graça de Deus? 3 coisas. Como que eu experimento a graça de Deus? Fé, humildade e obediência. Fé, acreditar em Jesus Cristo, em sua obra na cruz. Como que eu vou experimentar a graça de Deus? Aleluia, acreditar em Jesus Cristo, na sua obra da cruz. Como que eu vou experimentar a graça de Deus em humildade? Reconhecer a nossa necessidade de Deus e da nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. Seja humilde. E terceiro, para me experimentar a graça de Deus, finalizar essa mensagem: obedecer, viver de acordo à vontade de Deus. E terminando, gratidão. Agradeça a Deus pela sua graça. Alabara chega. É que não interessa. Ele na calabace. Meredeu e que me sabe. Receba graça. É de graça, receba graça. Adore a Ele, glorifica a Ele. Eu quero ver 1 minuto de adoração. Alabai a candarábia. Adore, adore, adore. Levante as 2 mãos, levante. Levante agora da glória, da glória. Alabar a chule de candarábia. Me ajuda aí, Daniel. Alabar a cena e candarábia. A graça se é manifestado. A graça renovadora. A graça batiza. A graça renova. A graça levanta. A graça vai te ajudar. Em nome de Jesus. 2025 pode ser difícil, mas a graça, ela vai se manifestar. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento de doença, enfermidade. Receba a graça curadora. Levanta a mão e adora a Ele agora. Receba essa graça. Receba essa graça. É o remédio. A da cabalha. Aleluia. Deixa ser renovado pela graça. Ei!
Adore ele.